Galerinha do oitavo ano, né? Vamos aqui para mais uma aula de geografia com o professor Pedro. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso tema, né, do segundo bimestre, que é a América Anglo-Saxônica. Então, agora nós vamos estudar sobre a economia desses dois países, né, da América Anglo-Saxônica, né, que são os Estados Unidos e o Canadá, né? A gente já falou na aula passada, né, que geograficamente não são só esses dois países aqui que estariam dentro da América anglo-saxônica, mas por questões econômicas e também socioculturais, não é? Teremos então essa nomenclatura, né, que coloca somente esses dois países aqui, né, de língua inglesa, né? Lembrando que o Canadá, né, é um país bilíngue, né, se fala francês também. Então a gente vai estudar aqui no caso a economia da América anglo-saxônica, né? Então um dos nossos objetivos aqui é identificar e caracterizar aspectos econômicos da América anglo-saxônica, né? E como no caso aqui a gente vai falar dos Estados. Bom, galera, então a gente vai falar um pouquinho aqui, não é, sobre a economia dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, não é, são a maior potência econômica e militar do mundo, né? Potência bélica, né? Potência militar também. Então, vai exercer uma grande influência, né? Essa grande economia, essa grande potência militar, vai exercer uma grande influência na maioria dos países, né, do globo terrestre, sobretudo nos países da América Latina. Então, o modelo econômico, né, dos Estados Unidos é o regime capitalista liberal, né, ou seja, capitalismo, o fator econômico somado à ordem política, né, a organização política que é democrática, né, ou seja, democracia, famosa democracia norte-americana. Então, é um regime capitalista liberal, no qual podemos encontrar todo tipo de empresa, desde os grandes grupos econômicos presentes em diversos países, né, aqui no caso são as multinacionais, né, e as transnacionais, né, até a presença de pequenas empresas familiares. Então a gente percebe, né, desse modo, a gente acaba percebendo também que o setor empresarial nos Estados Unidos, ele é bem organizado, ele está bem estruturado. Então a gente tem aqui alguns dados da economia norte-americana. A gente tem aqui um dado de 2007, não é, que é o PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas, não é, produzidas no território americano. Então, em 2007, o PIB ele foi da ordem de 13,86 trilhões. A gente tem aqui no caso o PIB per capita, né? E o que é o PIB per capita, galera? Né? Esse PIB per capita que foi estimado aqui, esse ano é de 2017, tá bem, galera? Ele foi estimado em 59 milhões 484 mil dólares, né? E o que é o PIB per capita, né? Ou renda per capita. Então, o PIB per capita, galera, é um indicador, não é, que auxilia a medir o grau de desenvolvimento econômico de um país, né? Ou de uma dada região. Tranquilo? Então, a renda per capita, no caso, ela vai ser obtida diante da divisão da renda nacional pelo número de habitantes de um país, tá certo? Então, aqui em 2007 também a gente vai ter o crescimento da economia norte-americana, que ela será de 2,2%. A gente vai ter aqui a inflação de 2,7%, uma taxa de desemprego de 4,6% da população. Lembrando, né, que boa parte da mão de obra norte-americana, ela é composta, né, pelos imigrantes, né, imigrantes legais, né, os imigrantes, né, de origem latina, né, principalmente. Então, a gente também tem que observar essa questão. Pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, 12%. Então, assim, a título de informação, galera, já que a gente está falando de economia, não é? A geografia também é uma área, né, que está interligada com a economia.
A gente vai falar um pouco o que é inflação. Ô, professor, você falou inflação, que negócio é esse? A gente escuta falando também isso no jornal, não é? Então, a inflação, galera, é um fenômeno, não é? Um artifício econômico da economia, que ela vai ocorrer quando a oferta de dinheiro aumenta, é, que no caso vai desvalorizar a moeda, né? Ou seja, a oferta de dinheiro aumenta e há uma desvalorização da moeda em virtude disso. Então a inflação, basicamente, ela vai ser percebida por meio da elevação de preços, né? A gente sempre percebe a inflação, né, que ela está ocorrendo em função da elevação, né, dos preços de produtos, né? Então, a gente vai ter um país que ele vai ofertar maior dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma redução no poder de compra dos consumidores. O contrário da inflação é a deflação, né? Então a deflação ela vai ocorrer quando os preços dos produtos, dos serviços, não é, diminuem em um determinado período. Existem economistas, né, que acham que quando a deflação, que é o contrário de inflação, ela se prolonga, ela pode ser um mau sinal para a economia, não é? Por quê? Porque as pessoas passam a poupar mais dinheiro. Elas passam a consumir menos e poupar mais, achando que esse dinheiro ele vai ter um valor maior no futuro. Então, já que as pessoas poupam mais em função da deflação, isso vai fazer com que haja, né, um estímulo para a baixa dos preços, né? Ou seja, os preços eles vão diminuir mais. Então, segundo os economistas, né, isso vai gerar uma outra crise que pode ser até tão prejudicial quanto a inflação, certo? Aqui no Brasil, a deflação ela tem lá o seu registro, né? Ela marca de forma pontual, né? Ela exerce uma função pontual na economia brasileira. E a gente ainda tem um outro fator que é a desinflação, né? Que é quando os preços sobem, os preços eles sobem mais, mas em um ritmo, né, menos acelerado, ou seja, eles sobem de forma mais lenta, tranquilo. E outro ponto, professor, esse negócio, né, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, né, o que é isso? Né, as pessoas querem sempre ir para os Estados Unidos, a taxa aqui de 12%, né, tá bem interessante aqui, né, país de primeiro mundo. Então, pessoal, a linha da pobreza, né, ela vai ser um conceito, né, ou seja, um termo que vai ser utilizado para descrever o nível, ok? O nível de renda por ano, né? Ou seja, o nível de renda anual com o qual seja uma pessoa ou uma família, no qual eles não vão possuir as condições, né, de obter os recursos necessários, né, que são indispensáveis para garantir a qualidade de vida dessas pessoas, né, o índice de desenvolvimento humano, ou seja, as condições que eles não vão ter, as condições necessárias que eles não vão ter para ter uma vida digna, né? A vida com a qualidade de vida. E a gente tem aqui alguns dados, galera, né? Fazendo aqui um paralelo, né? Vamos comparar aqui um pouquinho, já que a gente vai falar lá na frente das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. Alguns dados aqui do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como também do Banco Mundial, vão revelar que no Brasil 25,3% da população, né, é o que equivale a 52,5 milhões de brasileiros, vão estar aí situados, né, como pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ok? Estados Unidos aqui a gente tem 12%, aqui no nosso país, né, 25,3%. Mas ainda tem uma outra questão. A gente está falando de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza aqui no Brasil, não é? Mas esses dados também eles revelam que 6,5% da população brasileira, que é o que vale 13,5 milhões, certo? Estão na linha de extrema pobreza. Então essas pessoas elas vão viver com um recurso de 1,9 dólares, que é o que corresponde a R$ 7,70 por dia. Tranquilo, galera? Então, aqui para a gente fazer essas informações, né, fazer esse paralelo. Tranquilo? As atividades econômicas. Nas grandes planícies, né, nos Estados Unidos, tem a predominância de um setor que é o primário,
né, extração de matéria-prima, né, um setor primário forte. Na Califórnia, a Califórnia é o estado americano que mais fabrica produtos manufaturados nos Estados Unidos. Também São Francisco, né, na Califórnia, abriga muitas startups, né, que são empresas globais de tecnologia, né, como a Google, o Twitter. A gente tem aqui, né, essa região que é também chamada de Vale do Silício, né? Essa região também ela produz muita aeronave, né? Que é um parque tecnológico, né? Nos Estados Unidos, a região do Vale do Silício aqui em São Francisco, na Califórnia. Então, nessa região também há instituições com foco em tecnologia, estabelecidas, né, próxima a universidades como a de Stanford, né, em Palo Alto. Por outro lado, também se terá a produção de produtos agropecuários, como a produção altamente industrializada de trigo, milho, algodão, né, e criação de suínos e bovinos. As exportações e importações dos Estados Unidos, né, elas somaram aqui em torno, dados de 2007 também, somaram em torno de 1,14 trilhões. E aqui a gente tem os principais destinos, né, das exportações. O Canadá, que vai exportar 22,2%, México 12,9%, Japão 5,8%, China 5,3%, Reino Unido 4,4%. E aqui a gente tem os países que importam, né? Os Estados Unidos, que é o Canadá, com 16%, China, 15,9%, México, 10,4%, Japão, 10,9%, Alemanha, 44,8%. Então a gente tem aqui esses dados, né, das relações externas, né, comércio exterior dos Estados Unidos, ok? Então as relações comerciais externas. Então, galerinha, a gente tem aqui essa ilustração que, no caso, é um mapa, né? Um mapa de atividades econômicas. Então, a gente tem aqui atividades industriais nos Estados Unidos. Então, a gente pode perceber aqui que há uma diversificação, né, de atividades, né, econômicas, né? O parque de atividades industriais. Então, a gente pode observar aqui, por exemplo, um dos belts, né? Ou seja, belt, né, que significa cinto, né? Ou seja, a economia ela vai ser é, dividida, né? Ela vai ser setorizada a partir dos chamados belts, né? Os cintos ou cinturões. Então a gente tem aqui o belt, né? Sunbelt, cinto do sol, né? Que é essa região que vai corresponder à parte oeste, né? Ou seja, a parte do litoral oeste dos Estados Unidos, né? Califórnia, né? Los Angeles aqui, Califórnia, essa região São Francisco aqui. E a gente vai ter os cinturões, né? Aqui a gente tem o Sunbelt, né? A gente já falou que essa região se destaca, né? Que o Vale do Silício é um polo de tecnologia, né? De fabricação de aeronaves. A gente tem a indústria têxtil, né? Nessa linhazinha tracejada de V, está basicamente nessas regiões aqui, né? Como Memphis, né, Atlanta, Filadélfia, região aqui de Boston, né? Então a gente tem essas várias regiões, né, que vão demarcar as atividades industriais aqui dos Estados Unidos, né? A gente pode observar aqui nas legendas, regiões tradicionais intensamente industrializadas, né? Região de Chicago, a região aqui de Detroit, né? Que se tinha aqui uma indústria automobilística, né? Pesada aqui, ok? Então vamos lá, galera. Então, os belts, né? Belts agropecuários, os cintos, né? Os cinturões agropecuários. Então, a agricultura estadunidense, né? Ela tem o seu grande destaque no elevado nível, né? De tecnologia, né? Ou seja, o nível de mecanização da sua atividade agropecuária, né?
ou agrícola. Então, a região de maior importância no setor é a dos belts, onde existem extensas faixas de cultivos de produtos como o trigo, né, que vai estar aqui situado na região norte, né, e no centro, o milho, no nordeste, no centro, o algodão, que vai estar no sul, né? Lembrando o sul, né? Escravocrata, né? O sul que tem o seu passado histórico escravocrata, né? Wheat belt, né? O trigo, corn belt, milho, algodão, cotton belt, o cinturão dos laticínios, né? Dairy belt, criação intensiva, né? Do gado, né? E do leite também, que vai estar situado aqui no Nordeste, né, dos Estados Unidos. Então a gente tem aqui um mapa, né, da agropecuária, né? A gente tem aqui os belts, né? A gente tem aqui o cinturão do trigo, né, vai estar nessa região. Cinturão do milho, né? Cinturão do algodão. Então a gente tem todos esses setores aqui, né? Ou seja, a criação, né, extensiva aqui de gado, né? Região que todo mundo conhece aqui, né? O Arizona, o Novo México. Aqui a gente vai ter agricultura, né? Na Califórnia também, né? Agriculturas irrigadas, né? Produtos subtropicais que vão estar aqui na Flórida, né? Essa região aqui a gente vai ter boa parte aqui de migração latina, né? Ok, galera? Então vamos lá avançar. Recursos naturais, né? Os Estados Unidos eles possuem, né, diversos recursos naturais, né? Possuem grandes reservas de carvão, né, de ferro. Então este país é a maior potência industrial do planeta, né? Também nesse setor tem energia barata e mesmo assim para produzir tanto, né, tem custos muito elevados, né? Então os Estados Unidos também tem uma indústria altamente competitiva, mas também, né, a gente pode ver aí a partir dos chamados acordos, né, dos acordos, pactos ambientais, né, o Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto, todos esses acordos, a gente pode observar uma certa resistência dos Estados Unidos, né, porque assim também junto à China, os Estados Unidos também, a parte da sua indústria, é, é um grande emissor de poluição, né, para o planeta. A China, né, por um lado, né, está procurando se aperfeiçoar na sua forma de locomoção, investindo sempre nessa perspectiva de tecnologia de energia limpa. Os Estados Unidos também com uma grande potência, provavelmente vai também seguir o mesmo passo, não é? Carro elétrico, né? Então, a gente tem aqui essas regiões, vocês depois podem dar uma olhada aqui no mapa, né? As regiões que são produtoras de urânio, de carvão mineral, né? De petróleo, né? As regiões petrolíferas, né? Sim, galera, os Estados Unidos produz petróleo, sim, também, tá aqui, ó. As regiões de gás natural também produz gás natural também, né? E as refinarias, né, de petróleo, né? Então, a gente tem aqui várias refinarias, né? Esse petróleo que vem para cá para ser refinado, né? Ok? Então vamos lá. A economia, comunicação e transportes. Os Estados Unidos, galerinha, tem um dos sistemas de comunicação mais densos e eficazes do mundo, né? A gente está vendo aí também essa disputa, né, entre Estados Unidos e Japão, né, com o domínio aí no caso da tecnologia 5G, né, que os chineses desenvolveram. Mas a gente tem aqui, né? Pode observar nessa imagem essa interligação, né? Esse sistema denso, né? E mas ao mesmo tempo eficiente, né? Bem eficaz, não é? Outro ponto, né? São as redes, né? Ou redes viárias e ferroviárias.
né, são bastante eficientes, permitem a integração de todo o território, sobretudo sobre as grandes aglomerações e os grandes centros econômicos do país. Então, os Estados Unidos aqui, né, têm uma densidade ferroviária, né, de 1.000 km². Né? Então, a gente pode observar aqui, né, um comparativo, né, mais uma vez fazendo essas comparações, né, a nossa malha viária ela tem 3,4, né, em relação aos Estados Unidos, que tem um potencial de 29,8%, né, por cento aqui do seu território sendo coberto por uma via viária aliás, isso aqui é vias ferroviárias, viu, galera? Lembrando que o nosso país, né, o Brasil, é um país, né, de dimensões continentais, né? E a gente, né, de certo modo, não avançou tanto, né, nesse projeto, né, de desenvolver, no caso, as nossas ferrovias, né, principalmente como ponto de estratégia econômica, né? Mas os Estados Unidos aqui é bastante conhecido, né, por essa agilidade, né, na forma de escoamento de seus produtos, né, no desempenho, né, dos seus transportes, principalmente das ferrovias, né? A gente pode observar aqui, a partir desses traços vermelhos aqui no mapa, né, que o país ele é todo, né, coberto de redes ferroviárias, né, que se interligam. Tranquilo? Crises econômicas, galera, né? A gente, né, já ouviu falar bastante, né? Vocês estudaram história, a gente também viu, né, em geografia, o crash, né? Ou seja, a crise de 1929, né? Mas em 2008 e 2011 a gente teve uma crise, né? Também de grandes proporções, uma crise econômica que não só afetou os Estados Unidos, mas abalou também as estruturas econômicas, né? Abalou o mercado financeiro no mundo, né? O Brasil ele conseguiu, né, se estabelecer naquele período, né? E conseguiu conseguiu se manter diante dessa crise, né? Mas a gente pode observar aqui, né, que desde setembro de 2008, a economia americana vem enfrentando uma séria crise, né, originada no mercado imobiliário, que se espalhou para todos os setores. Então, esse período, não é, essa crise, ela foi chamada de bolha imobiliária. Né? Então, o que foi que aconteceu, galera? Né? Houve uma estagnação na renda das famílias, né? Ou seja, houve um grande índice de desemprego, as pessoas não conseguiam mais acompanhar, né, o desenvolvimento da economia, a economia ela estagnou, ao mesmo tempo que estagnou a renda dessas pessoas, ou seja, o poder de compra delas, não é, foi afetado, o poder de compra delas foi diminuído, não é? Então, como é que elas iam poder, por exemplo, né, saldar suas dívidas, né? Ou seja, as hipotecas, né, das casas que elas, no caso, financiaram junto aos bancos. Então a gente vai observar que essa crise afetou financeiramente as famílias que não tiveram mais como honrar os seus compromissos, as suas dívidas. Não é? E a gente aqui teve, né, pode observar que isso foi mais uma crise, né, do sistema capitalista. Esse sistema, né, ele vai viver sempre de crises, né? Ele depende de crises para ir se transformando. E a gente tem aqui um dos movimentos, né, que é Occupy Wall Street, né? Esse movimento aqui que em 2011, né, diante de todo esse processo de 2008, né, saiu às ruas para questionar o sistema capitalista. E Wall Street é o centro, né? É o centro do capitalismo do mundo, né? É lá onde a gente está observando a concentração das bolsas de valores, dos grandes escritórios que vivem, né, da chamada especulação financeira, né, que vivem esse jogo do mercado, né, no qual as nossas vidas acabam sendo submetidas por meio dessas crises sucessivas. Então aqui é uma crítica, né, ao sistema capitalista, ao modelo, esse modelo que gera crises, né, esse modelo que de certo modo proporciona um mecanismo civilizador, né? O capitalismo, ele de certo modo também ele
estimula certos desenvolvimentos técnicos e científicos, mas por outro lado ele tem o seu lado cruel também, não é? O capitalismo ele vai viver de desigualdade, principalmente em países de economias fracas, né? Quando esse sistema ele cria uma crise, né? Provavelmente as potências mais vulneráveis, né, elas vão sofrer essas consequências, né? E a gente pode perceber isso com o coronavírus agora, né, com a pandemia. Então a gente teve esse movimento aqui de contestação, né, esse movimento que viu que dentro dos Estados Unidos também estava tendo bolsões de pobreza, pessoas que não tinham mais condições de pagar, né, os seus financiamentos imobiliários, se vendo, né, no meio da rua porque não tinham onde morar, não é? Então a gente tem aqui essa chargezinha, né, no qual a gente tem esse símbolo dos Estados Unidos que é o tio Sam, né? Recessão, crise imobiliária, dólar desvalorizado, desemprego, inflação. Então a gente tem aqui nessa charge demonstrando, né, o que seria esse clima, né, de 2008. Os especialistas afirmam que chegou a ser pior do que 1929, né, com a quebra da Bolsa de Nova York. Então vamos lá, galera, avançando. Relações entre Brasil e Estados Unidos, não é? Então, os Estados Unidos e o Brasil tradicionalmente possuem fortes relações comerciais e políticas, né? Políticas e econômicas. Os Estados Unidos, por exemplo, foi um país importantíssimo para que reconheceu, né, no caso das relações políticas que não são de hoje, mas os Estados Unidos, né, em virtude também do seu processo de independência, foi um dos países que reconheceram, né, a independência do Brasil, não é? Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e a gente vai ter uma relação bilateral, né? O comércio bilateral ou bidirecional. Então, esse comércio bidirecional atingiu níveis recordes, né, nos últimos anos, totalizando 95,4 bilhões no ano de 2005. Os Estados Unidos tiveram, né, um excedente, né, uma sobra comercial de 23,6 bilhões com o Brasil em 2015. As principais importações brasileiras dos Estados Unidos são aeronaves, máquinas, produtos petrolíferos, eletrônicos, instrumentos ópticos e médicos. Já os Estados Unidos são o segundo maior mercado de exportação do Brasil. E os principais produtos são petróleo bruto, aeronaves, ferro, aço e máquinas. Então, de acordo com o Departamento de Análise Econômica dos Estados Unidos, né, o país norte-americano investiu cerca de 65,2 bilhões no Brasil a partir de 2015. A gente aqui tem outros dados aqui, né? A gente tem alguns dados nessa imagem, né, demonstrando aqui a chamada balança comercial entre esses dois países. A gente, né, pode observar que a balança comercial ela funciona, né, basicamente com o déficit e o superávit, né? E a gente tem aqui as exportações, né, dos Estados Unidos, somaram 24,079 bilhões, né, entre 2014 e 2015. Brasil, importações, né, 26,471. Então, quando a gente fala em déficit, é quando um país, ele, por exemplo, ele exporta menos, não é? Aí ele vai ter um déficit. Né? Se o Brasil exportar menos para os Estados Unidos, ele tem um déficit. Agora, e aí a balança comercial fica desfavorável. Se ele exporta mais, ele tem um superávit. A balança comercial fica favorável. Né? Então a gente tem aqui os principais produtos, né? Principais produtos importados, principais produtos exportados. Ok? Imigração, né? A gente tem esses dados também aqui da imigração, né? Ok? Então, galerinha, próxima aula a gente fala sobre o Canadá, né? Grato pela atenção. Surpresa! E aí, galera, tudo bem?
Que sou eu, Zé Orelha de Casaco. Uma mensagem para vocês. Use máscara. Higienize sempre as mãos. Cuide dos idosos. Cuide das crianças. E lembrando, ó, contamos com a sua participação, Cabeção. Cabeção, ó, estudar é a luta que muda a vida. Estuda. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço do professor Pedro. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, estamos à disposição.